passo a palavra ao Felipe. Heitor, caros amigos, eu infelizmente não vou poder cumprimentá-los como eu gostaria por causa do tempo, que é muito curto, mas eu gostaria de cumprimentar a todo o grupo de pesquisa de desjudicialização e aos meus co-palestrantes na pessoa do Heitor. O Heitor é uma pessoa fenomenal, a gente já se conhece há bastante tempo, desde o fórum, é uma pessoa extremamente competente, que eu tenho uma admiração profunda e que eu tenho certeza vai fazer um trabalho maravilhoso nesse grupo de pesquisa, vai influenciar toda uma geração de alunos. E eu gostaria de cumprimentar as pessoas que estão assistindo, também vejo várias pessoas conhecidas, vou cumprimentar na pessoa do Luciano Viana, que é lá do Rio, né, um querido amigo, e agradecer a todos que estão acompanhando essa nossa apresentação. Heitor, eu dava aula de processo civil já há algum tempo, e aí eu virei e falei para o meu coordenador, eu não dou mais aula de execução. Eu tenho vergonha da execução no direito brasileiro. Estou fora, não dou. Eu começava minhas aulas falando para os meus alunos, eu tenho vergonha da execução no direito brasileiro. Eu tenho vergonha do que eu vou ensinar para vocês. Até um dia que eu parei de dar aula de execução. Quando vieram as reformas no Código 73, eu me animei. Eu, aliás, escrevi até um artigo falando sobre o projeto, que depois virou a Lei 11.232. Aí eu me animei e voltei a dar aula de execução, porque eu entendi que ela deixou de ser insuportável para ser só ruim, né? Mas a gente foi melhorando, foi avançando, e eu hoje vejo a desjudicialização como parte de um movimento para tentar recuperar a execução, né? Fazendo uma paródia, fazendo um paralelo com o Joãozinho 30, eu costumo dizer que quem gosta de execução é pobre. O jurista, processualista gosta de sentença, gosta de coisa abstrata, né? Porque na execução o processualista tem que botar a mão na massa, tem que transformar a ideia em dinheiro, em coisa, em obrigação, enfim. Então, eu sei que existe uma dificuldade histórica nossa de execução, mas eu vejo na desjudicialização um caminho. E é um caminho que já vem sendo adotado. Nós temos exemplos, como no caso do inventário, do divórcio, né? Enfim, nós temos uma sinalização no sentido da desjudicialização. Só que uma coisa, não sei se os colegas concordam comigo, mas uma coisa que me chamou a atenção, não só na exposição de motivos, mas em vários artigos que eu li sobre o projeto, foi o foco no Poder Judiciário, né? Na exposição, toda a exposição praticamente diz assim, o objetivo é desafogar o judiciário, porque tem tantos milhões de processos, etc, etc, etc. Eu sei, eu como, não só como pesquisador, mas como brasileiro, eu tenho todo interesse em desafogar o judiciário. Só que esse não é o meu ponto de partida, não é o meu foco. Meu foco é o cidadão, o credor. Esse é que, para mim, é o senhor da execução, é ele que tem que ser, para todas as reformas, todas as alterações têm que ser levadas para ele. Né? Se tivesse se afogando o judiciário e o cidadão, se eu tivesse que salvar um, eu salvava o cidadão e não o judiciário. Né? Até porque o judiciário está se afogando não só por causa da execução, mas por conta de outros motivos. Né? Então, se o judiciário ele respeitasse seus precedentes, talvez ele não tivesse na situação que ele está, só para citar um exemplo. Então, e além disso, o judiciário tem que servir ao cidadão e não ao contrário. Então, se eu fosse salvar alguém, desafogar alguém, eu queria desafogar o cidadão e não o judiciário, né? Mas, então, a grande pergunta que eu me fiz quando comecei a estudar esse projeto foi o seguinte, esse projeto é capaz de ajudar o cidadão a receber os seus créditos? Ele é capaz de transformar crédito em realidade? Né? E me parece que sim. Me parece que a gente pode identificar no projeto uma série de vantagens, uma série de aspectos positivos. Né? Mas uma coisa que me chamou a atenção, e talvez seja um ponto que, ao meu ver, é o principal, é a questão da obrigatoriedade do procedimento executivo. Se os colegas tiveram a oportunidade de ver o nosso parecer, que eu, a Flávia Rio e a Larissa fizemos, vocês vão ver que a primeira proposta... Viu, Felipe? O seu parecer da Larissa e da Flávia foi disponibilizado para todos.
Perfeito. A primeira proposta que está sendo apresentada é estabelecer um período dentro do qual, um período de 2 a 5 anos, né, e aí ficaria mais ao alvedrio aí do legislador, para que o projeto ele fosse facultativo, ou seja, a adesão a ele fosse facultativa. Mas se você perguntasse a minha opinião pessoal é que tanto a execução extrajudicial como outras modalidades de desjudicialização que nós temos no nosso ordenamento jurídico e que são facultativas, para mim, a desjudicialização deveria ser permanentemente facultativa. Só numa segunda etapa, a partir do momento que a desjudicialização funcionar, as coisas ficarem bem azeitadas, você ter uma perspectiva completa, a resolução dos conflitos que evidentemente ocorrerão, aí sim você pode pensar, num segundo momento, numa obrigatoriedade dessa execução. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de chamar. A gente sabe que se a pessoa enxergar na execução extrajudicial uma vantagem, ela naturalmente vai migrar para a execução. A gente não vai precisar impor. Por outro lado, se as coisas não funcionarem do jeito que a gente gostaria que elas funcionassem, obrigar as pessoas para ir para a execução extrajudicial pode ser um tiro no pé, né? Como foi, por exemplo, o rol taxativo do agravo no Código de Processo Civil. Eu acompanhei esses debates de perto e muita gente falou, olha, isso pode ser um tiro no pé, isso pode ser um problema. E aí a gente está agora com rol taxativo mitigado, né? Então, a gente pode ter uma involução tanto legislativa como jurisprudencial, se a gente resolver apostar nessa solução. Eu venho conversando com várias pessoas e esse é um pensamento, é uma preocupação comum, né? Então, no nosso parecer, a gente colocou um caminho intermediário, um prazo em que o procedimento seria facultativo, né? Mas o meu sentimento, né, da mesma forma que nos juizados especiais eu sempre defendi a opcionalidade do procedimento, me parece que também, na execução extrajudicial, você deve ter aí um meio alternativo de acesso à justiça, pautado na voluntariedade, a partir do momento que você tem uma estrutura condizente com esse modelo, né? A segunda observação que eu gostaria de fazer para os colegas é que nós adotamos um modelo de desjudicialização no projeto que eu chamaria de modelo híbrido, né? Que não seria propriamente uma desjudicialização pura, onde você efetivamente se afasta do judiciário, né? Então, o que na minha visão seria um modelo de desjudicialização puro? Seria você permitir, por exemplo, que empresas pudessem fazer execução, né? E eu sei que isso causa espanto para muitas pessoas, né? Mas eu atuei durante um bom tempo em execução penal. Eu trabalhei dentro de presídios no Rio de Janeiro, né? E há 10 anos atrás era impensável você ter presídio particular, né? E hoje, no Brasil, nós temos 21 presídios particulares em 8 estados diferentes. Então, a execução da pena privativa de liberdade fixada por meio de uma sentença penal condenatória, hoje, ela pode ser executada por meio de particular, né? Então, por que não uma execução civil sendo executada por particular, né? Eu sei que a gente ainda não tem uma cultura jurídica voltada para isso. Eu sei de todas as considerações que podem ser feitas a respeito disso, mas eu acho que é uma coisa para a gente se pensar também numa segunda etapa. Da mesma forma que a obrigatoriedade pode ser pensada mais à frente, a gente pode pensar em abrir o sistema. E aí ter um modelo tripartite, onde seria o camarada que tem um crédito pode executar no judiciário, pode executar numa empresa ou pode executar no cartório, conforme a conveniência, a necessidade de segurança, o interesse dele, né? Então, no meu modo de ver, para um futuro, esse seria um modelo mais interessante e nós teríamos aí sim uma verdadeira desjudicialização. E o terceiro ponto que eu queria tratar é a questão da relação entre o projeto e outros modelos que existem no nosso ordenamento jurídico, né? Então, hoje o projeto ele se estabelece e ele não faz um diálogo mais interativo com outros modelos executivos, né? Então, eu acho importante que o projeto trate desses temas para evitar discussões, evitar insegurança jurídica. Porque a gente sabe, execução, vírgula, é frase.
Se a gente tiver uma margem para poder discutir, isso vai ser discutido à exaustão. A gente vê as discussões que sobem para o STJ, STF sobre penhora, etc, etc. Então, se a gente não tiver na lei de uma maneira clara, de uma maneira bem estruturada, como esse projeto vai se aplicar em outras searas, a gente corre o sério risco de ter uma série de discussões que vão, de alguma maneira, obliterar o funcionamento regular desse processo, desse procedimento extrajudicial. Então, é importante que se fale a respeito da execução de alimentos. Né? Eu tive conversando com o Márcio, que o Heitor mencionou agora há pouco, e a gente concorda que a execução de alimentos poderia ser feita extrajudicialmente, desde que sem prisão, por exemplo. Então, o credor que não tem interesse em prender por N motivos, por exemplo, por afeição, ou sei lá, enfim, por qualquer motivo que o valha, ele pode fazer execução de alimentos perante o cartório, desde que abra mão dos meios coercitivos mais incisivos, como é o caso da prisão. Né? Mas, enfim, essa é uma opinião minha, que por acaso o Márcio compartilha, mas é importante deixar que o projeto trate disso, porque se não tratar disso, vai ter uma série de discussões, vai ter uma série de polêmicas. Seria importante que o projeto tratasse também da execução prevista na alienação fiduciária em garantia de bens imóveis, prevista na Lei 9.514 de 97, nos artigos 31 a 37, que tratasse da execução prevista na Lei de Crédito Hipotecário, Decreto-Lei número 70 de 66, artigo 31, e da Lei de Liquidação Extrajudicial Bancária, Lei 6.024 de 1974. Essas leis que tratam de execuções, que têm relações com a execução, elas podem gerar diversas controvérsias a respeito da aplicabilidade. Então, por isso, eu entendo que é necessário que esse procedimento trate de maneira expressa a respeito desses tópicos. Né? E, em particular, né, eu tenho uma especial interesse em juizado especial. Eu acho que é importante que a lei dedique um item específico para falar dos juizados especiais. No meu modo de ver, e aí eu sei que isso é uma posição talvez um pouco controvertida, mas no meu modo de ver, esse projeto não deveria se aplicar aos juizados especiais. E aí, basicamente, a justificativa seria você preservar o comando constitucional presente no artigo 91, inciso 1 da Constituição, que estabelece que os juizados vão promover o acesso à justiça, embora eu não diga com essas palavras, mas eu entendo que seja esse o objetivo do legislador constituinte, promover o acesso à justiça de maneira gratuita, de maneira informal, de maneira célere. Então, eu tenho dificuldade de compatibilizar as características dos juizados com esses aspectos. Então, do ponto de vista da execução judicial, me parece muito claro que o modelo de execução nos juizados, apesar de ser péssimo, ser muito ruim, é um modelo que é baseado na Lei 8.000, na Lei 7.244, que é de 84, que, por sua vez, é baseado num projeto de lei de 1983, que toma por base a redação original do Código 73 em matéria de execução, quer dizer, é um regramento completamente defasado. Ainda assim, eu acho que, pela questão da gratuidade, pela informalidade, pela possibilidade de dispensa de advogado, eu não vejo como, a não ser pela voluntariedade, que o credor possa ser levado para levar uma execução para uma sentença, uma decisão judicial dos juizados para o cartório. Então, em outras palavras, com relação à execução judicial, se você tem um título que é emanado dos juizados, a parte poderia, voluntariamente, levar para o cartório se quisesse, tá? Mas ele não poderia ser obrigado a levar para o cartório. Por quê? Para não ser obrigado. Porque pode ser que ele esteja sem advogado, pode ser que ele não tenha recursos econômicos para custear esse procedimento, ainda que o procedimento possa eventualmente ter custos estabelecidos ao final. Além disso, pode ser uma execução de pequeno valor, que talvez tenha um desgaste econômico perante o cartório que talvez não se mostre equilibrado, proporcional. E, além disso, como os juizados, né, primam pela informalidade, pela celeridade, pela oralidade, me parece que essas características você teria, de certa maneira, uma mitigação no procedimento extrajudicial. Então, por isso,
Com relação aos títulos judiciais, eu defendo que seria uma faculdade. Se o credor quiser abrir mão dessas prerrogativas todas e levar o seu crédito para o cartório, ótimo, perfeito, mas ele não poderia ser imposto. Com relação aos títulos extrajudiciais, Heitor, eu tenho quanto tempo aí? Eu esqueci de olhar o horário. Ele está sem som. Está sem som. Em tese foi, mas conclui aí tranquilo. Então tá, desculpa. Eu queria falar, mas tá, bem. Porque eu queria falar da defensoria no procedimento, queria falar do advogado no procedimento, queria falar de gratuidade no procedimento, mas Não, mas são temas importantíssimos. Até porque, assim, provavelmente, você foi o primeiro a falar, questões que você falou, quem vier depois de você, eventualmente não terá necessidade de tratar também. Então, fica tranquilo. Tá bom. Seria legal te ouvir sobre esses temas que eu acho que são muito importantes. Tá ok. Só então, para fechar a questão dos juizados, e no caso de títulos extrajudiciais, até 40 salários mínimos, eu manteria também como uma facultatividade. Né? Então, você pode levar esses títulos para o judiciário, pode levar para o cartório, ou pode manter nos juizados. Né? E aqui só um dado que eu pesquisei ontem, eu só consegui dados de 2016, mas em 2016 as execuções extrajudiciais representavam menos de 2% das ações em curso nos juizados especiais cíveis do Brasil. Né? Aqui no Rio de Janeiro, eu duvido que seja mais do que isso. Então, teria um impacto muito pequeno, realmente, no âmbito dos juizados. Ainda assim, eu entendo que seria importante garantir a facultatividade. Por outro lado, e aí, concluindo mesmo, peço desculpas pelo descontrole com o tempo, concluindo, eu acho que é importante estabelecer a intervenção da Defensoria Pública no procedimento, porque todos os procedimentos extrajudiciais que foram regulados recentemente, inventário, divórcio, prevêem a atuação da Defensoria Pública. Essa atuação ela estava muito mitigada por conta da questão da presença pessoal do defensor no cartório, mas que com a informatização a gente pode resolver isso. Então, eu acho importante prever a Defensoria Pública, importante regular melhor a atuação do advogado, estabelecer que o advogado, pelo executado, também é necessário, até para não haver uma disparidade de armas, um desequilíbrio, uma violação da isonomia. E um último ponto aqui, eu gostaria de reforçar uma sugestão que nós fizemos de ter uma maior participação da sociedade civil e da comunidade jurídica na elaboração e na fiscalização do procedimento. Tá? Hoje, pelo projeto, essa fiscalização e essa elaboração dos procedimentos está afeto basicamente aos tribunais e ao CNJ. Eu acho que a comunidade jurídica, o meio acadêmico, a sociedade civil, de uma forma geral, poderiam contribuir na construção desses regramentos e dessa fiscalização. Prezados, peço mil desculpas pelo descontrole do horário, agradeço a atenção. Felipe, eu que agradeço, acho que faço em nome de todos que estão aqui, dos colegas que vão se manifestar e dos demais que estão assistindo, pelas muito profundas e interessantes observações num prazo tão curto. Então, de novo, obrigado.